nossa investigação parte a respeito da nossa própria existência, né? O que é o homem e como Deus nos fez. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa A Fé Explicada. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Seja muito bem-vindo, nós vamos iniciar o nosso 5º capítulo, agora refletindo a respeito da criação e da queda do homem. Já vimos a respeito da finalidade do homem lá no início, a respeito de Deus, também refletimos um pouco a respeito da unidade da Santíssima Trindade, a criação do mundo com relação aos anjos, aos bons e aos maus, e agora nossa investigação parte a respeito da nossa própria existência, O que é o homem e como Deus nos fez. Nos próximos minutos, então, vamos meditar um pouco a respeito disso. E eu sou o seminarista Cairo Mariano. Quando nos questionamos o que é o homem, pela experiência que nós temos, por aquilo que já aprendemos um pouco, infelizmente temos algumas tendências que não nos levam diretamente ao objetivo. E isso eu digo porque a gente pode iniciar um pouco pensando o que o homem não é. Ou pensar um pouco a respeito daquilo que ele possa ser, mas que não resume o homem. Isso eu digo do corpo, por exemplo. Mas vamos lá. Quase todos nós temos um bom conhecimento em biologia, a ponto de entender aquilo que os filósofos vão dizer, que o homem é um animal racional. Nós olhamos e, de fato, percebemos que há entre nós e muitos animais algumas semelhanças, na medida em que analisamos o corpo, o condicionamento fisiológico, o comportamento alimentar, enfim. Esse aspecto material deixa bastante perceptível que o homem ele realmente se assemelha em alguma medida aos animais. No entanto, como nas nossas grades curriculares a gente tem no ensino fundamental, ensino médio, estudo de biologia, acabamos vendo uma parcela daquilo que o ser humano é. Nós vemos a sua estrutura física, a gente estuda o seu corpo. Mas o que o homem realmente é? A gente sabe que se nós começarmos a distinguir um homem de um animal, por exemplo, seja ele da espécie que for, a gente começa a entender que há como que um abismo entre nós e os animais. Poderíamos pensar isso a respeito do nosso comportamento ou aquilo que aflige o nosso coração. E aos pouquinhos nós vamos vendo que há notas que nos distinguem e que apontam uma realidade que não pode ser natural. Apontam uma realidade que não pode ser puramente física ou material. E a essa nós entendemos que há a dimensão espiritual. Mas vamos pensar um pouco. Imaginemos um animal, o gado. O gado no pasto, tem a vaca e um bezerrinho. Imaginem, seria uma loucura se um dia encontrássemos uma vaca, pela manhã, quando o fazendeiro vai tirar leite, percebesse que ela está se questionando, qual que é o sentido da minha vida? Ou então um bezerrinho, se propondo naquele dia, hoje eu quero ser um bezerro melhor, hoje eu quero me realizar mais, hoje eu quero dar mais de mim. Pensemos então em um passarinho, Será que o passarinho ele
seria capaz de, na sua natureza, né, lá com o seu canto, com o seu comportamento, se questionar: será como que eu posso ser feliz? Enfim, todas essas questões que nós mais ou menos já temos esclarecido nos nossos episódios, elas vão nos mostrando que o ser humano, ele pode sim ser entendido a princípio como alguém semelhante aos animais. No entanto, nós não podemos cair no risco que hoje é muito comum de que o nosso entendimento pare por aí. E o que acontece é, se eu entendo que o ser humano ele é apenas diferente dos outros, nós temos um problema muito sério em nos perder da finalidade mesma da nossa vida, que é para além do aqui e agora, para além da matéria. E basta a gente olhar ao nosso redor, quantas vezes todas as energias, todos os esforços são condicionados apenas em construir uma vida biológica, né? A pessoa acorda cedo para trabalhar, ela preocupa em conseguir o que precisa para se sustentar, né? O alimento, pagar as contas, preocupa logo com o fim de semana, em ir para uma festa, e a gente sabe, né, que muitas vezes a juventude, por exemplo, é muito afetada, né, em uma exigência que é puramente biológica, muitas vezes, de saciar prazeres, né? E acabamos caindo numa vida animal, de buscar o prazer e fugir da dor. E o ser humano ele é muito mais do que isso. É o único que pode ser plenamente feliz. Buscar prazer e fugir da dor é próprio de um animal, né? Um animal ele sabe trabalhar com isso. O que eu quero dizer é, a primeira distinção que nós tenhamos que ter em mente é que nós somos sim essa parte que vemos, mas além da nossa corporeidade, nós temos a dimensão espiritual. Exatamente. O ser humano ele é como que um animal híbrido, né? Ou melhor, se a gente pensa que ele é um animal racional, a dimensão corpórea, unida à dimensão espiritual, nós poderíamos perceber, por outro lado, que nós somos como que anjos encarnados. E eu digo isso para que nós entendamos que o ser humano ele está em um espaço intermediário entre o céu e a terra, de modo que somos sim a cereja do bolo da criação, quando Deus olhou para tudo que havia feito e diante de tudo que Ele disse que era bom, Ele disse que o ser humano é muito bom. Aí o mistério se encerra de algo entre o céu e a terra, que em nós, a união entre a dimensão espiritual e a material, elas se tornam plenas. E é importante termos isso em mente, porque do contrário, começamos a viver uma vida puramente biológica. E isso não dignifica o homem. Ao contrário, nos afasta da verdadeira felicidade. Acabamos ficando frustrados, né? Por isso, um momento em que o mundo percebe que ter não basta para alcançar a felicidade. Ou seja, aquilo que um animal poderia conseguir não basta. É preciso mais, é preciso que sejamos. Então, nós passamos de uma dimensão biológica para uma dimensão biográfica. O ser humano é o único capaz de constituir verdadeiramente uma vida, escolhendo na sua liberdade acolher a vontade de Deus, acolher o bem e assim dar integridade à própria existência, de fato, tornando plena essa união entre o céu e a terra. Pois bem, o nosso autor, o Padre Léo Trichet, ele analisa como que o magistério da Igreja já nos explica, né? Desde a origem do homem, nós sabemos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por ser imagem e semelhança de Deus, há aí uma profunda dignidade. E a dignidade, ela não significa que somos apenas um ser mais perfeito dentre os outros, mas significa que nós somos sumamente perfeitos na ordem da criação, na medida em que fomos verdadeiramente moldados com a finalidade que o próprio Deus tem em si. Deus, Trino, é uma comunhão de amor, de um pai que ama um filho e esse filho responde a esse amor com o próprio Espírito Santo, que é o vínculo. E nós, seres humanos, fomos criados para participar desse vínculo. Por isso, nós sabemos que Deus, na narração do Gênesis, né, ele cria o ser humano a partir do barro. De fato, ele pega uma parcela daquilo que é material, mas ele dá o sopro, o hálito, ele coloca em nós
o hálito da vida. E esse sopro, se nós percebermos, já está em Deus como o Ruá. O Ruá é o Espírito de Deus. E quando Ele nos inspira nas narinas esse sopro, ali próximo da criatura, o Criador, Ele como que nos dá a possibilidade de adentrarmos nessa verdadeira e plena felicidade. Somos então a imagem de Deus e o Catecismo, no seu ponto 362, ele nos diz: nós somos um corpo e uma alma unidos, corpore et anima unus. Não quer dizer que somos metade corpo, metade alma. Não é essa desintegração. Ao contrário, nós somos todo corpo, nós somos todo alma. De modo que os dois juntos alcançam a plena integridade, tal qual as duas faces de uma moeda. Uma não existe sem a outra. E aí, a pessoa humana criada à imagem de Deus é um ser, ao mesmo tempo, corporal e espiritual. E essa é a linguagem simbólica que nós vemos lá no Gênesis. Portanto, o homem, em sua totalidade, é querido por Deus, tanto corporalmente quanto espiritualmente. Significa que para cultivarmos uma religiosidade verdadeira, nós não podemos parar em um espiritualismo e perder de vista a nossa circunstância mesma, concreta. E, no entanto, uma vida puramente biológica é frustrante e esvazia o sentido da vida humana. Então, ainda que valorizemos realmente a nossa alma, tenhamos em conta o nosso corpo com toda a sua beleza, do nosso organismo, Cada célula que realiza o metabolismo se constitui em órgãos, em sistemas, em tecidos, e assim, cada uma cumprindo a sua função, coopera para o bem do todo. É desse modo que nós podemos perceber que se algo ameaça os nossos olhos, por exemplo, a mão vem logo em socorro. Uma unidade, uma integridade. E isso, tanto no sistema motor quanto no sensitivo, não podemos deixar de ter em conta a manifestação prodigiosa da inteligência e da beleza de Deus justamente no nosso corpo. Mas é de longe o corpo a maior glória do homem, porque na alma é que nós podemos perceber como podemos alcançar a vida sobrenatural. Mas vamos lá. Se nós percebemos, em uma segunda pergunta, além de o que é o homem, que já vimos que não é apenas um animal e tão longe é como que uma coisa, porque nós, quando dizemos dos animais ou dos objetos ainda, nós falamos o quê? Agora, se eu quero me referir a uma pessoa, eu não pergunto o quê, pergunto quem. Justamente porque aqui nós começamos a ver a identidade. Mas vamos lá. A origem na Terra, se hoje nós começamos a acreditar que pudesse haver impasse ou problemas entre a criação sendo obra de Deus e um processo sendo evolutivo, o magistério já nos alerta que, se de fato, cientificamente, as coisas se clarearem no sentido de que há um progresso, uma possibilidade evolutiva, não haveria aí uma contrariedade da fé. Pelo contrário, podemos, por uma certa ótica, perceber até que aquela gradação coincide com a própria explicação que o Gênesis faz de gradativamente colocar o homem lá no final. No entanto, o que nós temos que ter em conta é que, de fato, houve um primeiro ser humano e uma primeira mulher. E assim, independente da teoria, sabemos que há um momento em que um primeiro homem existiu, Não podemos regredir infinitamente. Há que haver um primeiro. E esse nós chamamos Pai de todos os viventes, ou Mãe de todos os viventes, que é o significado mesmo da palavra Eva. E aí nós podemos começar a entender. Os movimentos de geração, eles são sempre de dois pais, na nossa condição sexuada, que ao unir os seus gametas, formam um novo indivíduo. Corporalmente, nós temos essa motivação. O que acontece é que na geração de cada novo ser humano, há a cooperação de um pai e de uma mãe, mas há a ação direta de Deus.
Ou seja, desde o momento em que há a concepção e ali na união daqueles gametas surge, né, um embrião humano a partir do zigoto e tem toda a carga genética, o DNA, nós temos por certo que Deus ali opera infundindo uma alma espiritual. Exato. Se evolutivamente nós percebemos que há uma origem para as espécies possível, nós temos que aceitar e não há como negar que a dimensão espiritual não pode ser reduzida à matéria. Pois bem, dessa forma, nós devemos entender que o gênero humano ele origina-se, né? Ele descende de um casal original. E isso é bastante sensato. Então, no fundo, o que cabe nos realmente refletir é como nossa caminhada na Terra aconteceu depois disso, para voltarmos a essa intimidade com Deus. Por que eu digo isso? A princípio, quando Deus gerou, seja o processo qual for, Ele tem usado esse primeiro casal, esses primeiros seres humanos, Ele os criou sem o pecado, né? Os criou na graça e ali nós dizíamos que eles tinham uma natureza de uma intimidade profunda com Deus. E a essa situação, em que não era apenas uma situação natural, havia dons que nós chamamos preternaturais. E preternatural é aquilo que está fora e além do curso ordinário da vida. Essas seriam as graças, por exemplo, de não sofrer dor, ou então uma força de vontade, né, que não era submissa à paixão. Ou seja, não acontecia antes do pecado original aquilo que São Paulo vai dizer, né? Vejo o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Antes isso não acontecia. Da mesma forma que os nossos primeiros pais, eles também tinham grande sabedoria, né? Sensato perceber isso, porque Deus mesmo tinha intimidade de vida com eles, além de que não havia dor, nem tampouco a morte. E esse é o preço que nós vamos começar a meditar na próxima ocasião a respeito do pecado. Mas antes eu gostaria de dizer que o que Deus realmente sonhou para nós foi uma íntima relação com o próprio Deus. E a vida na Terra, ela seria apenas esse movimento que antecede a nossa plenitude, a nossa realização verdadeira em Deus. E isso, se nós então nos damos conta de que foi querido por Deus desde toda a eternidade, nós compreenderemos muito melhor o que significa o Cristo ter se encarnado, pois aquele que nega que Cristo veio na carne é o anticristo. Católicos como somos, cristãos e batizados, nós sabemos que a graça desse Cristo encarnado já nos alcançou, porque é nesse movimento em que a nossa humanidade total, em corpo e alma, foi redimida para que pudéssemos voltar a essa nossa primeira condição. Então, se de fato nos questionarmos como perdemos essa primeira graça, é o nosso próximo episódio, aquele que nós vamos refletir um pouco o lugar desse primeiro pecado. Uma alegria, espero que possam compartilhar e também assistir aqueles outros vídeos da nossa série e até o próximo. Que o Senhor, Ele assim nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau e muito obrigado.